Olá, hoje é a nossa aula 1, Introdução à Programação em R. No vídeo anterior eu mostrei como instalar o RTools e o RStudio, que é a IDE, onde a gente programa o R. Antes de falar sobre a estrutura e lógica do R, eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades do RStudio que eu acredito que sejam interessantes. Então, tô com algumas dicas de programação para vocês. Então, essa daqui é a IDE do R, do RStudio, tá? É a configuração padrão dele. Na verdade, a configuração padrão dele é assim. Então, essa é a forma padrão do RStudio, tá? É, uma dica sobre programação que é muito importante é sempre que você for programar, escolha um ambiente bem iluminado, principalmente se você for passar muitas horas programando. E uma outra dica é o que eu vou mostrar aqui para vocês. O RStudio, ele tem essa possibilidade de você alterar a aparência dele. Então, ele vem com essa, esse fundo branco. A gente pode escolher um fundo um pouco mais escuro, principalmente se você for passar longas horas programando. Eu escolhi esse fundo aqui mais escuro, né, que fica mais fácil de se programar. Ele vem com essas quatro janelas, né, que uma é para você digitar o seu código, tá? E a outra é o console, onde de fato é recompilado. Essa área aqui, ele mostra algumas coisas interessantes, como o ambiente histórico, né, do que você já digitou. Então, se você perder alguma coisa nos códigos aqui, tem tudo que você fica gravado, tudo que você já escreveu. Tem algumas conexões, que é mais para questão de banco de dados e VPNs. E aqui também tem uma parte muito legal que é onde você pode ver e acessar os pacotes. Ele tem uma função aqui para você instalar pacotes de forma mais simples, né? Basta digitar o nome, não precisa entrar com código. Ele faz o auto-update aqui, se você clicar aqui, ele atualiza todos os seus pacotes. E tem a busca dele, né? Se de repente você quer saber algo sobre alguma função, você digita aqui o help. Ele procura para você e te retorna aqui uma documentação das informações que você precisa. Ele tem um viewer e um plot, que é onde você vai, quando você for colocar algum gráfico, ele vai aparecer aqui, ó, tá? Todos os gráficos vão aparecer aqui. E ele tem essa possibilidade de você manipular, né, as dimensões dessas janelas para ficar de uma forma mais confortável para você. Se você usa dois monitores para programar, que é o melhor, né? Não é o ideal, mas é o ideal, não é obrigatório, tá? Então, tem um recurso muito legal que é esse daqui, esse Show in a New Window, onde aquela parte onde estava
escrevendo o seu código, ela vai para uma outra janela, tá? Fica uma outra janela aqui. E aí a parte interessante é que você pode, por exemplo, pegar aqui toda a área só para você ver o console, tá? E aí se você tem um outro monitor, você pode ver é, o seu código em uma outra tela que nem eu estou usando aqui. Eu vou mostrar. Então, esse é meu segundo monitor. Podem ver que eu tenho aqui aquele console que eu abri. Tem outro aqui com outros códigos, tá? Outras informações. E aí é legal porque você pode trabalhar nesses dois ambientes. Um para escrever o código e o outro para visualizar o que está sendo feito. Outro recurso bem interessante do RStudio é aqui em Environment, que é o ambiente global do R, é onde todas as informações, todas as funções, todos os objetos, eles estão disponíveis para você usar. Por exemplo, se eu digito aqui um objeto chamado íris, eu tenho um conjunto de dados. Eu tenho, por exemplo, digito a função min, ela é a função para média. Então, todos esses objetos já vêm carregados no console do R e estão nesse ambiente global, tá? Todos os objetos, todas as funções, algoritmos, banco de dados, tudo relacionado ao R, ele está incluso em pacotes ou packages. Esses pacotes, vocês podem ver aqui no RStudio, que aqui na aba Packages, você vai ver que quando ele abre, ele já tem alguns pacotes selecionados. Por exemplo, o Base é o pacote com todas as funções básicas do R, operadores matemáticos e os principais objetos e tudo. Tem um datasets que tem vários aqui conjuntos de dados que você pode usar, né, para treinar ou para usar em algum exemplo. Tem a parte de gráficos e tudo mais. Tem bastante coisas que já vêm carregadas, tá? Aqui no RStudio é simples carregar um pacote porque basta você vir aqui e escolher, tá? Por exemplo, quero carregar o pacote DT, eu venho aqui e simplesmente carrego, tá? Ele mesmo vai executar uma função, ó, que é a função library. Mais tarde eu vou falar sobre ela. E ela carrega, né, todas as informações que estão aqui nesse pacote DT. Aí, se você quer ver esses objetos, basta clicar, né, no pacote DT e aqui você tem todas as funções. Aqui, por exemplo, um operador, funções dele, tá, em um monte de... Aqui é basicamente funções, não tem conjunto de dados, mas podem conter conjunto de dados também. Nem todas as funções que estão num pacote, elas são visíveis para o usuário, tá? Tem algumas funções que elas são, não é que elas são escondidas de propósito, é que não são funções principais e, portanto, não, não é tão interessante para o usuário final, né, ter acesso a essas funções. E essas funções principais, que são as que aparecem aqui, são as funções que são documentadas. Então, você vê aqui a documentação sobre elas, tá? E as que você não enxerga são as funções não documentadas, tá?
Bom, o R ele é uma linguagem orientada a objetos, tá? Assim como muitas das linguagens de alto nível, o R também é uma linguagem orientada a objetos. E a forma tradicional de não tradicional, a lógica para você armazenar algoritmos, valores, é, qualquer coisa que seja dentro do R, qualquer objeto do R, há um marcador, há um nome, é usada a seguinte lógica. Você tem o nome do objeto, na verdade a gente chama de alias, é como se fosse um nome mais fácil de chamar o objeto, né? Então você guarda um objeto dentro desse nome, tá? Ou, na verdade, ele faz um, um link entre o objeto mesmo, que está na linguagem, a, a esse nome, né? Como se fosse uma identificação dele, tá? Então a forma tradicional é essa. Você tem o nome do objeto, você pode usar esse menor que e menos, e aqui é praticamente qualquer coisa, tá? Você também pode usar no lugar desse, como se fosse uma setinha para apontando para a esquerda, você pode usar o igual e você tem o mesmo resultado, tá? Eu prefiro usar o igual porque é, é mais simples, né? Só um caractere que você precisa. Mas algumas pessoas preferem usar o, a setinha e fica um pouco mais legal, um pouco mais estiloso, tá? E quando o R é legal porque o terminal dele, o console dele, ele já compila e, e faz toda a parte de depuração do código, o debugging, né? Que é verificar se tem alguma coisa errada. E aí ele te retorna coisas desse tipo aqui, ó. Warnings, que são mensagens de aviso, né? Que algum problema pode ter acontecido e ou então ele dá mensagens de erro. E aí isso faz com que o R seja uma das linguagens muito simples de se trabalhar por conta disso. Ele já te, ele já te retorna onde está o erro imediatamente. Comparando com outras onde você escreve o código e aí compila, e aí ele só dá uma mensagem de erro. O R não, ele te diz onde exatamente está o erro naquele seu código. Então eu gosto bastante, particularmente gosto bastante do R por causa disso. E ele tem uma sintaxe muito parecida com o terminal do Linux ou o terminal do Windows, onde você é, tem já os resultados dos comandos e funções que você usa imediatamente. Espera que ele deu uma travada. Travou aqui, eu não sei porquê. Então, quando você quer ver o que está armazenado dentro de um objeto do R, basta você chamar esse objeto, né, pelo alias dele. O objeto aqui, no caso, é a string qualquer coisa. Eu estou associando a ao nome, a um nome que é referente a esse objeto, qualquer coisa, tá? Então, quando você digita o nome do objeto aqui, a referência dele, ele vai te retornar o objeto de fato.
O que é interessante aqui do R também é que você pode ver que tudo que eu vou escrevendo aqui, eu tenho essa informação. Isso daqui é o meu objeto que está salvo na memória RAM do meu computador. E esse daqui é o nome do apontador. Eu lembrei o nome do nome disso. O nome disso é o apontador. Esse nome, ele aponta para um objeto, né, digital ali, né? Tá na minha memória RAM, assim como eu tenho esse objeto X que está apontando para esse valor numérico igual a 1. Uma coisa legal do R é que esse ambiente global ele pode ser salvo, tá? Então, sempre que você fechar o ele vai te perguntar, você quer salvar o workspace, a imagem do workspace. Se você quiser, ok, vai ficar aqui. Nesse caso, eu não vou salvar para a gente ver uma diferença entre os dois. Então, eu fechei aqui o RStudio, eu vou abrir de novo. E quando eu reabri-lo, vocês vão ver que aqueles dois objetos que eu tinha, que era o nome do objeto e o X, eles desapareceram. Então, se eu digitar aqui nome objeto, ele vai dizer que o objeto não foi encontrado e o X, que era igual a 1, também não foi encontrado. Então, se eu quiser salvar esse nome do objeto, quando eu fechar o R, eu escolho aqui salvar. Agora, quando eu abrir novamente o R, ele já vai ter carregado o ambiente dele e também aqui o meu objeto. Agora, por exemplo, eu digitei várias coisas. Eu digitei um X, que vai ser um conjunto de dados, e Y, que vai ser, por exemplo, um vetor de 1 a 10. Então, eu usei o Y para fazer alguma coisa no meu algoritmo, mas ele não é tão importante. Mas o meu X, que é os meus dados, vou mostrar aqui para vocês, que são os meus dados, eu quero guardar para que quando eu reinicie depois o R que eu for trabalhar novamente, esses dados estejam disponíveis. Tá? Então você pode. É legal que para conjunto de dados, se você clicar em cima, ele te mostra aqui o view do conjunto de dados. Isso daqui é bastante útil, principalmente quando você está trabalhando com mineração, ciência de dados e estatística no geral. Fica bem legal de você ver aqui as variáveis, quais são os valores que compõem essa variável, para depois de você escrever seu código. Então, essa daqui é uma ferramenta muito interessante do RStudio. Tá? Então, eu quero salvar o X, mas não quero salvar o Y. Eu posso remover esse, esse objeto Y daqui, tá? Bastando eu usar a função rm, eu ponho o nome do que eu quero remover. Então, eu removi o Y, ele desapareceu. Agora, quando eu fechar, eu vou salvar. Vou abrir novamente o RStudio.
E vai estar aqui os dois objetos que eu tinha antes. O conjunto de dados. Agora se eu digitar X aqui, ele vai. E o nome do objeto. Mas o Y não foi encontrado. Então, isso daqui é muito legal para você guardar dados, funções, coisas que você já trabalhou e deixar aqui à disposição para que você use outras vezes, sem ter que compilar o código tudo de novo, ou recarregar dados externos, né, de um arquivo, para toda vez você não ter que fazer aquela mesma coisa de sempre, você deixa salvo aqui no ambiente global, né, do R. Toda vez que ele for carregar, ele vai salvar aqui, tá bom? E você tem uma vassoura aqui, uma coisa de limpeza. Se você clicar, ele apaga tudo. Então, você salvar, por exemplo, quando você abrir de novo, já não vai ter mais nada, tá? Mas se eu tivesse apagar, se eu tiver apagar aqui alguma coisa, aqueles meus dados, né? Se eu apagá-lo daqui, opa, tem que fazer assim, digamos que eu salve, e quando eu abrir novamente, que ele vai estar lá, vai continuar aqui, certo? Por acaso eu limpar aqui, ó, ele não existe mais. Mas se eu fechar e não salvar, porque eu não alterei, né, o arquivo que estava sendo salvo, quando eu abrir de novo, aquele conjunto de dados vai estar lá novamente disponível. Tá? Olha aqui. Então, ele, mesmo eu tendo apagado naquela hora aqui, ele continua disponível para mim. Então, esse vídeo da primeira aula, é, eu mostrei mais ferramentas, mais recursos do RStudio e coisas que você vai trabalhar. Falamos também da forma lógica de associar um objeto do R a um apontador, que no caso é o nome. Eu posso usar a setinha aqui, colocar um número, por exemplo. Um objeto que vai apontar para o nome vai apontar para um objeto no R. Tá? Nós vimos esse recurso, eu posso usar o igual, por exemplo, x igual a 5, e funciona da mesma forma. Tá? Uma coisa que eu esquecendo antes de encerrar o vídeo é sobre os nomes dos apontadores. Tenha um pouco de cuidado ao nomeá-los, né? Então, por exemplo, você nunca começa com um número, tá? Por exemplo, assim, ele dá um erro, tá? Aí você pode fazer o contrário. Você coloca uma letra e eu posso colocar um número. E aí sim, ele funciona, tá? Eu posso também usar o underline. Eu posso usar também ponto. Mas aí é que eu recomendo vocês a não usarem o ponto, tá? Porque o ponto,
ele também é um operador dentro de algumas funções do R. Então, você pode acabar sobrepondo uma função que existe no R já no ambiente global, né, um objeto nativo por conta desse ponto. Isso são recursos, esse ponto ele é usado em recursos que são chamados de S3 e S4, objetos do tipo S3 e S4, que você coloca o mesmo nome para uma mesma coisa. Você põe, você põe o mesmo nome do operador, mas ele pode executar funções distintas. Tá? Por exemplo, eu tenho. Vou pegar para mostrar para vocês a função summary. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? O ponto alguma coisa. Então, isso quer dizer que sempre que eu usar essa função com esse nome summary apenas, ele pode ser qualquer uma dessas funções aqui. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou pegar aqui, eu vou gerar números aleatórios aqui. Tem números aleatórios. E aí a função summary, ela está me retornando aqui o mínimo, o primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e o máximo. É isso que ela faz quando eu entro com um conjunto de dados aqui. Mas, por exemplo, se eu criar um modelo estatístico aqui, peraí que travou. Então, se eu criar um modelo estatístico aqui, por exemplo, esse daqui é um modelo que a gente chama modelo de regressão, que vocês vão ver mais para frente no curso. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é outra coisa. Eu vou criar uma classe de objeto que é do tipo modelo, tá? Dessa função LM. Então vocês vão ver que MD é um objeto do tipo modelo. Eu vou chamar aqui de MX, só o X. O X vocês vão ver que é um monte de número, né? Que depois a gente vai ver que isso daqui é um vetor. Então, a gente tem aqui o MD, que é um modelo, e X, que é um vetor de números. Essa função head, que significa cabeça, ou cabeçalho, ele mostra os primeiros 6 objetos dentro, os 6 primeiros valores dentro de um objeto. No caso aqui de um vetor, ele mostra os 6 primeiros objetos do vetor. Não quer dizer que ele alterou o vetor para ser de tamanho 6, ele só está te mostrando isso. Tá? Então, por exemplo, aqui, a função summary, quando eu uso o x, ela me retorna essas estatísticas. E quando eu uso a função summary, a mesma função summary, só que o meu objeto aqui dentro é aquele objeto que é um modelo, no caso um modelo de regressão, a função summary me dá resultados totalmente diferentes. Ela me dá aqui outras informações que são... Deixa eu mostrar aqui melhor. Ela me dá outras informações que são referentes a essa classe de modelo. Mas por que que isso acontece? Porque existe um objeto, que é o summary.lm. Então isso daqui é um tipo de objeto S3. Então
ele, ele agrega essa função a um mesmo apontador. E a diferença é que, de acordo com o que o objeto dentro da função, ele retorna ou o que a função summary de estatísticas básicas foi programada para fazer, ou ela retorna esse resultado de um modelo. Esses métodos eles são interessantes para que você tenha sempre um, um padrão nas funções, nos pacotes. Então, por exemplo, esse caso aqui do summary ele foi criado para um modelo de regressão. Se eu usasse um modelo, por exemplo, de séries temporais ou análise de variância, ele ia fazer outra coisa, mas bastava eu usar a função summary. O que que isso, a lógica disso daí é para facilitar o uso mesmo da linguagem, né? Então, eu sei que summary ele faz um sumário, ele faz uma amostra, ele mostra os resultados, né, de alguma coisa, um resumo. Então, sempre que eu estiver trabalhando com alguma coisa, eu estou trabalhando com modelo de regressão beta. Aí eu uso a função summary que está programada num pacote para regressão beta e ela vai me retornar as informações do modelo de regressão beta. Então isso daí facilita muito o trabalho, né, de você programar e de você fazer a parte de ciência de dados e estatística, porque aí você não precisa decorar tantos nomes de funções e tantos métodos. Então você tem vários métodos dentro de um único apontador. Isso é o que a gente chama de orientado a objeto. Então, dentro desse objeto, eu tenho várias funções com o mesmo apontador. Tá? Então, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, para ele não ficar tão extenso. Tem mais de 30 minutos. E no próximo vídeo a gente vai ver quais são as principais operações que a gente tem dentro do R e, e como a gente trabalha com vetores, tá bom? A função para apagar tudo isso é Ctrl L, e aí você apaga tudo que estava aqui. Você não apaga os objetos, você só limpa a tela, tá bom? Então a gente fica por aqui, até o próximo vídeo.